A Páscoa é uma comemoração anual que traz muitos significados e simbologias. A sua primeira explicação está relacionada à ressurreição de Cristo, que representa a vida, a salvação, a graça e o perdão da humanidade. Porém, é a morte o ponto de ignição para o surgimento dessa data, quando o anjo da destruição foi enviado por Deus ao Egito, para eliminar todos aqueles nascidos primogênitos que não tivessem a marca do sangue do Cordeiro em suas portas. Conheça nesse vídeo a origem da principal festa cristã do país e do porquê temos os ovos e o coelho como símbolos dessa tradição religiosa, já que essas duas figuras são referências diretas à deusa pagã da fertilidade, chamada Ostara. Especial de Páscoa, vamos bibliografar para você. Páscoa significa passar por cima, saltar sobre, e é uma palavra de origem hebraica, ligada diretamente às 10 pragas do Egito, relatadas no livro de Êxodo, entre os anos de 1200 a 1600 a.C. O povo hebreu havia deixado a terra de Canaã para morar no Egito, totalizando pouco mais de 100 pessoas. Entre elas Jacó, que era neto de Abraão, junto com o restante de sua família. Ali nas terras áridas do Oriente Médio, eles se estabeleceram e multiplicaram-se em grandes quantidades, fazendo com que um faraó perverso decidisse escravizá-los e usar sua numerosa quantidade populacional como mão de obra, mantendo-os cativos por cerca de 400 anos, até surgir o primeiro libertador e juiz de Israel, chamado Moisés. Usado por Deus como representante do povo, Moisés teve a missão de renegociar a soltura dos hebreus escravizados, que ainda estavam sob domínio egípcio, de um faraó tão carrasco quanto os anteriores. E isso dificultou muito a sua missão, tornando tudo ainda mais difícil o fato do coração daquele homem estar fechado a um acordo de paz, forçando o próprio Deus a enviar 10 pragas sobre a nação egípcia, com o objetivo de gerar um arrependimento sincero no faraó e mostrar quem realmente seria o único e verdadeiro Deus existente. Então, após uma sequência devastadora de pestilências aterrorizarem o império, e como última cartada, o anjo da morte foi enviado como 10º castigo, para matar todos aqueles que fossem nascidos primogênitos e que não tivessem a marca do sangue de um cordeiro sinalizadas em suas portas. Aqueles que obedeceram às ordens dadas por Deus a Moisés e que cumpriram a sua vontade foram poupados do juízo, e o anjo da destruição passou por cima de suas casas, sem poder tocá-las, dando origem à palavra passar, traduzida como Páscoa, e ainda naquela noite foi realizado o primeiro jantar da celebração, que constituiu em uma ceia de pão sem fermento, com ervas amargas e carne do cordeiro usado no sacrifício. Porém, após a libertação dos hebreus e todo o tempo em que estiveram peregrinando no deserto, a Páscoa foi deixada de ser realizada, voltando a ser comemorada apenas nos acampamentos israelitas de Gilgal, sob a liderança de Josué. Já durante o Novo Testamento, a Páscoa passou a acontecer dentro do templo religioso, e temos várias passagens que descrevem o jantar pascal durante a vida de Jesus. Acredita-se que para essa ocasião eram reunidos anualmente cerca de 180 mil judeus em Jerusalém, onde o cordeiro era sacrificado no altar por um sacerdote, e a refeição do jantar era servida em todas as casas da cidade, e em grupos, assim como Jesus fazia com seus discípulos. Inclusive, a última ceia realizada antes da sua crucificação era justamente um jantar na noite de Páscoa, ressignificando o sentido que essa data tomaria daquele dia em diante, sendo reinterpretada pelos discípulos que vinculariam o pão e o vinho servidos por Jesus naquele dia como a prova da memória ao sacrifício que teríamos dele posteriormente, representando seu corpo e seu sangue entregues para a remissão dos pecados. Aquela ocasião também marcou a última vez em que a instrução dada no Egito deveria ser cumprida, trazendo um fim ao ato de sacrificar um cordeiro, sendo o próprio Jesus o Cordeiro de Deus Imaculado, o sacrifício perfeito e absoluto. Isso perdurou até a queda de Jerusalém, quando houve a destruição do templo no ano 70, fazendo a Páscoa passar a ser uma celebração íntima e familiar,
praticada em casas e unidades. Ao longo dos 3.200 anos desde a sua criação, especula-se em como o ovo e o coelho foram introduzidos a essa tradição, e muitas foram as teorias para chegar a um consenso. A mais aceita sobre o coelho, por exemplo, vem do Antigo Egito, de onde ele já era visto como um símbolo de fertilidade e renascimento, por causa de sua rápida reprodução da espécie e por ser o primeiro animal a sair da toca após o inverno. O ovo, por sua vez, era visto como um alimento sagrado na Idade Média. Alguns povos persas e romanos associavam-no como um presente perfeito para ser dado a amigos e familiares, simbolizando sorte e prosperidade para o início das plantações, tornando a prática da troca de ovos popular na antiguidade. E já na mitologia anglo-saxã, o culto à personificação da primavera era muito comum entre os camponeses. A deusa Ostara, como foi chamada, representava a fertilidade e o início da seara. Não demorou muito para que ela fosse vinculada ao coelho e ao ovo sagrado, por também estarem ligados às práticas pagãs. Ostara marcava a volta do sol nos períodos de equinócios das estações, sendo realizadas festividades e ritos em sua homenagem. Com a oficialização do cristianismo no Império Romano por volta do século IV, os pagãos convertidos na nova fé não abandonaram de imediato os cultos e celebrações a deuses do panteão, forçando os sacerdotes cristãos a introduzirem em sua religião muitos desses elementos populares e darem um novo sentido a essas festas que eram comemoradas na época, adaptando ao cristianismo tudo aquilo que eles não conseguissem destruir, gerando uma mistura cultural e religiosa interligadas por práticas em comum. Ortodoxos cristãos desenvolverão o costume de tingir ovos de vermelho para associá-los ao sangue de Jesus, espalhando pela Europa a prática de decorar ovos. Com o passar do tempo, a pintura à mão logo deu espaço para outras formas de artes, como a porcelana e até mesmo a de pedras preciosas, elevando os ovos de Páscoa à categoria de artigos de luxo. Até que no século XVIII, confeiteiros franceses tiveram a brilhante ideia de fabricar moldes de chocolate com esse formato, e acabaram consolidando o costume de introduzirem doces nessa época do ano, a essa comemoração. Porém, os ovos de Páscoa passaram a engajar somente quando o preço do chocolate passou a ser acessível a todos. Atualmente, o seu comércio mundial aquece o mercado todos os anos, movimentando milhões de reais no Brasil e em outros países, mostrando que infelizmente essa data acabou sendo distorcida completamente da ideia inicial, que era apenas conscientizar as pessoas sobre a ressurreição de Cristo, e não criar uma festividade vã que visasse lucrar em cima da devoção de pessoas honestas. Porém, ter sabedoria apesar de tudo para respeitar as crenças alheias e a forma de interpretação que outras pessoas têm em relação à Páscoa também faz parte da vida cristã. Não é por causa de um chocolate que eu compartilho que eu estaria dando mau testemunho da minha fé com aqueles que não têm entendimento, mas sim sendo ignorante o suficiente para não saber diferenciar uma festa cultural de um verdadeiro culto pagão. Uma coisa certa dita na hora errada não produz efeito nenhum. Se você quer agradar a Deus, ame, acolha, partilhe sorrisos, inclusive com aqueles que ainda não compreenderam a verdade, pois essa é a melhor maneira de honrar o favor imerecido que nós ganhamos de Jesus com a sua ressurreição. Ajude a tornar o mundo um lugar melhor, seja a diferença e produza a união. Agora eu quero pedir um favor para você. Inscreva-se aqui no canal, pois esse será o maior incentivo que vocês poderão nos dar. Se possível, curtam e compartilhem esse vídeo com um amigo. Não esqueçam de deixar seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo. A todos, tchau!